Bom dia. Hoje nós vamos iniciar mais um ATP-CDE. Nós estamos na semana B. O tema de hoje vai ser adaptações curriculares para estudantes público-alvo da educação especial. Como nós pensamos a educação inclusiva nos anos iniciais? Os nossos objetivos são possibilitar reflexões sobre a prática pedagógica na perspectiva inclusiva, compreender a importância de se promover a acessibilidade, refletir sobre as adaptações curriculares para estudantes público-alvo da educação especial e conhecer recursos e tecnologia para apoiar a comunicação e aprendizagem, assim como também as formas de fazer a adaptação e flexibilização curricular. Nós vamos iniciar aqui com uma pergunta-chave para vocês pensarem, refletirem a respeito. O que vocês fariam na situação a seguir? Você e mais 12 pessoas foram convidados para uma festa de um amigo em comum. Ao chegar, ele te mostra a mesa com vinho e queijo e diz: socialize e divirta-se. E sai para falar com outra pessoa. Como é que vocês se sentiriam nessa situação? Vocês se sentiriam confortáveis? Vocês se sentiriam inseridos, incluídos nessa festa, realmente? O que falta aí para vocês se sentirem confortáveis e incluídos dentro da festa? Digamos que você seja o anfitrião dessa festa, ao invés de você ser recebido, você é o anfitrião. Que passos você poderia dar, ou que você poderia ter dado para os seus convidados se sentirem mais incluídos? Além de você apresentar a festa, mostrar, né, aonde está a mesa de vinho e queijo, e pedir que ele se socialize e se divirta e fale com outras pessoas e vá embora, como é que você faria para que essa pessoa se sentisse mais acolhida? Porque ser mais acolhida, se sentir pertencente daquele lugar, o que ela fez, o que a anfitriã fez nessa primeira situação, é suficiente para que a pessoa, para o convidado se sentir bem? O que vocês, como anfitriãos, fariam? Pensando nessa situação, vamos agora pensar na escola. Que passos você pode planejar para o estudante se sentir mais incluído? Em todas as situações, desde situações na sala de aula, no ambiente comum da escola, como nas situações de atividade mesmo, proposta daquilo que ele vai aprender, do currículo principalmente, da socialização dele, o que fazer para ele se sentir mais incluído, o que vocês fariam? A resolução 6114, ela dispõe sobre a educação especial nas unidades escolares da rede estadual de ensino. E ela considera que o direito do aluno a uma educação de qualidade igualitária e centrada no respeito à diversidade humana. Então, todos os alunos, todos os estudantes, eles têm o direito de ter uma educação igualitária e centrada no respeito à diversidade. E uma educação de qualidade, não importa se ele tem uma deficiência ou não, ele tem o mesmo direito. A necessidade de se garantir atendimento de diferentes características, ritmos e estilos de aprendizagem nos alunos, público-alvo da educação especial. Então, todos também têm direito nós precisamos garantir esse atendimento às diferentes características, até porque os estudantes, eles não são todos iguais, independente de ter deficiência ou não, cada um tem seu ritmo e seu estilo de aprendizagem. E os estudantes da educação público-alvo, da educação especial, elas têm características ainda mais acentuadas nesse sentido, para que se faça um atendimento de qualidade para ele, respeitando essas características, para que ele possa ter um aprendizado efetivo. A importância de se assegurar aos alunos, o público-alvo da educação especial, o atendimento pedagógico especializado, que é o AP, né, que é o atendimento pedagógico especializado, a sala de recurso, que vai também propiciar a ele meios de aprender
além da sala de aula, mas esse especialista tem que trabalhar junto com a escola toda, é um trabalho em equipe. Quais são os estudantes elegíveis ao serviço da educação especial? Quando nós pensamos em estudantes, quem são esses estudantes que são elegíveis ao serviço da educação especial? Muita gente pergunta, o TDAH, ele é público-alvo da educação especial, ele tem direito à sala de recurso? O TDA e dificuldades de aprendizagem tem direito a esse atendimento? Não, gente, o público-alvo da educação especial, ele atende às deficiências e os transtornos de espectro autista e altas habilidades. Quando nós falamos em dificuldade de aprendizagem, é uma dificuldade mais pontual. Ela não é uma dificuldade que ela vai levar com ela a vida toda. Então, nós atendemos o público-alvo: deficiência física, deficiência auditiva, surdo-cegueira, deficiência múltipla, deficiência visual, deficiência intelectual, transtorno do espectro autista, ou TEA, e as altas habilidades. Esses são o público-alvo da educação especial. São esses que vão ter direito ao atendimento do AP, na sala de recurso. E são esses que vão ter atendimento que vão ser atendidos nas suas necessidades em termos de adaptação também, seja ela curricular, seja ela adaptações de aspecto material. Mas nós não podemos deixar também os outros estudantes que têm essas outras dificuldades sem recurso, sem ser auxiliado. Ele somente não vai participar da sala de recurso, ele não é elegível para a sala de recurso, porque eles vão ter que ser auxiliados de uma outra maneira, dentro da sala de aula, com a equipe escolar também, mas ele não vai ter esse direito ao atendimento da sala de recurso. Ela é exclusiva para esse público, para esses estudantes da educação especial. A linha histórica da educação inclusiva, quando nós pensamos em inclusão. O que é inclusão? Quando nós pensamos numa sala de aula, muito antigamente, os estudantes, as pessoas com deficiência, seja ela qual for, eles eram excluídos totalmente da sociedade. Eles não tinham não tinham o direito de frequentar uma escola. Muitas vezes eles ficavam trancados, geralmente, muitas vezes em situações assim que a família mesmo rejeitava eles. Em algumas situações, antigamente, dentro da linha histórica da educação inclusiva, muitas crianças foram mortas por serem deficientes, porque elas não iam ser úteis para aquela sociedade. Aí, com o tempo, nós vimos a segregação. Dentro da segregação, os estudantes, as crianças que nasciam com deficiência, as pessoas com deficiência, elas foi montada uma situação em que elas foram segregadas daqueles estudantes que eram considerados comuns. Então, abria-se uma sala somente para esses estudantes. Eles eram atendidos, mas eram atendidos separado dos estudantes que eram considerados como não deficientes. Com o tempo, passou-se a pensar na inclusão como integração. O que seria integração? Eu coloco ele dentro de uma sala de aula junto com os outros estudantes que não têm deficiência, porém, eu não incluo ele. Eu não dou a mesma oportunidade de aprendizado que eu dou para os outros estudantes da sala. Então, ele vai ser integrado dentro de um espaço, porém, ele não vai ter a mesma acessibilidade que os demais. Ele não vai conseguir acompanhar a aprendizagem, ele só vai estar lá pensando no momento em que ele vai se socializar.
E integração, o aluno estar integrado dentro de um espaço escolar não é inclusão. Quando nós pensamos efetivamente em inclusão, é você adaptar o currículo dele, é você dar a oportunidade dele ter a mesma condição, meios para que ele tenha a mesma condição de aprendizagem que os demais. Ele vai aprender igual? Não, ele não vai aprender igual. Porém, ele vai precisar de meios para conseguir aprender e progredir, e evoluir e ter a mesma qualidade que os demais. Então, a inclusão não é simplesmente você receber esse estudante dentro da sala e não dar nenhuma opção para ele. Deixar ele somente lá para uma integração, para uma socialização, que muitas vezes nem acontece. Porque você colocar um estudante dentro do espaço escolar e não trabalhar com a turma também que vai receber esse estudante para que ele possa ser incluído, para que ele possa ser incluído nas brincadeiras, para que ele possa ter amizade com todos e que todos entendam como cuidar desse estudante, como fazer amizade com ele, como propiciar a mesma qualidade de ensino que eles estão tendo também, né? Porque eles também podem auxiliar nesse processo. Eles têm que ser uma classe como um todo. Eles têm que se pensar juntos, sem ver as diferenças ou vendo as diferenças de uma forma positiva. Qual terminologia nós devemos utilizar? Nós usamos durante o processo histórico da inclusão várias terminologias e muitas vezes hoje a gente pergunta, né? A gente se refere a eles de diferentes formas e nós às vezes ficamos confusos com a forma de se falar para tomar cuidado, para pensar também naquilo, como é que eu vou tratar, assim, qual terminologia eu vou usar nesse momento. Quando eu falo de portador de deficiência, que era falado antigamente, que era essa a forma de se referir a eles, quando nós usamos terminologia, é portador de deficiência. A pessoa ela não porta deficiência. O portador de necessidades, ela não porta necessidades. Quando eu falo deficiente, eu agrego a ele uma condição de que ele não consegue, de que ele é deficiente. Você atribui essa palavra à pessoa e não às dificuldades que ela tem, às necessidades dela. Ela não é deficiente no sentido de ser de não conseguir aprender ou de faltar algo nela. Você não culpa ela por isso. A deficiência dela, ela não é totalmente inerente a ela no sentido de estar faltando algo nela que ela seja incapaz de fazer qualquer coisa, de não culpe ela, não culpar a pessoa, não atribua isso à pessoa. E especial e normal, né? Aquela pessoa que, eu vou tratar como educação especial, como aluno especial, esse aluno é especial. Entre essas terminologias existem várias outras também. Surdo-mudo. Quando eu falo surdo-mudo, eu já também estou atribuindo uma condição à pessoa surda que não é real. Então, como nós falamos hoje, pessoa com deficiência, qual a terminologia correta? Pessoa com deficiência. Vamos pensar agora na educação especial e educação inclusiva. Existe diferença? Primeiro que nós vamos pensar aqui um pouquinho nos princípios da escola inclusiva. O que seria uma escola inclusiva para você? Então, nós temos que pensar primeiro que a inclusão é um direito do estudante, um direito de todos, não do estudante, um direito de todos. Então, não é um favor que alguém faz para a pessoa deficiente, ninguém aqui está fazendo um favor para ele. A inclusão é um direito de todas as pessoas com deficiência. Você tem que propiciar condições delas se desenvolver e de ter uma educação de qualidade,
porque é um direito que ela tem, não é algo que você dá ou não uma opção. Ela tem direito. A educação deve discriminar positivamente no sentido de esse estudante precisa de determinados auxílios, apoios para conseguir realizar certas atividades até que ele consiga se desenvolver e fazer com autonomia. Então, eu estou discriminando no sentido de propiciar meios para que ele consiga ter uma educação de qualidade. A importância do estudante e sua singularidade. Então, ver o estudante como uma pessoa importante e as suas características específicas, até específicas da própria deficiência dele, porque ele, se for um aluno com TEA, se for um aluno com... E pensar também que, pegando um exemplo do TEA, existem alguns mitos, e isso para qualquer deficiência, não só para a questão do transtorno do espectro autista, que, por exemplo, todo TEA tem dificuldade de socialização. Todo TEA tem dificuldade de lidar com barulhos. Cada estudante, mesmo dentro da mesma... mesmo sendo um TEA, mesmo sendo um deficiente intelectual, cada pessoa tem sua individualidade, cada pessoa vai ter dificuldade em determinada situação na vida dele, em determinado aspecto. Tem TEA que tem dificuldade na questão de estímulos sensoriais com barulho, tem outros que vão ter dificuldade com estímulos sensoriais na questão visual. Tem TEA que se socializa e em vários graus, tem várias situações para que o TEA se socialize. O TEA, nem todo TEA tem é gênio, como se costuma falar. O TEA, que antigamente era encontrado como era falado Asperger, ele não é um gênio, ele tem altas habilidades num determinado aspecto da vida dele, mas de repente na socialização ele pode não ter. E nem todos são assim também, nem todos têm essas características, nem todos têm as mesmas características. Cada estudante é um estudante. Como trabalhar com essa inclusão para que ela aconteça de forma efetiva? Trabalhar de forma interdisciplinar. A equipe toda, o ensino em equipe, a equipe toda escolar, ela vai precisar fazer essas adaptações curriculares, pensar naquilo que o estudante já sabe, no que o estudante precisa de apoio para conseguir, e no que o estudante ainda precisa aprender para conseguir fazer com apoio, para depois conseguir fazer com autonomia. É extremamente necessário que se trabalhe interdisciplinariedade. Trabalhar também a família junto, em parceria, trabalhar quanto maior for o trabalho, pensando na equipe da escola, na família, e até mesmo naqueles especialistas que trabalham com o estudante, mais ele vai conseguir se desenvolver. Mas nós pensamos numa educação inclusiva. Mas pensando só no espaço escolar, nós temos que trabalhar em equipe para trabalhar a interdisciplinariedade, para que todos consigam pensar sobre aquele estudante em conjunto, como ele como um todo, não as suas de forma fragmentada. Vamos ver aqui os mitos ou verdades, né? De algumas frases que nós costumamos ver, que nós geralmente costumamos falar. Primeiro que, assim, para trabalhar, antes de começar esse ponto, nós temos que pensar que para trabalhar a inclusão, até mesmo nessa questão dos mitos ou verdades, muitas falas aqui são nossas também. E nós precisamos primeiro trabalhar isso em nós, como profissionais, como ser humano mesmo, né? Na nossa individualidade, naquilo que nos nossos preconceitos, para que depois nós consigamos trabalhar com eles. E daí,
vamos parar aqui um pouquinho para refletir aquilo que é mito ou verdade, que é da nossa concepção, que nós temos, que nós somos educados, que nós somos criados pensando dessa forma, muitas vezes, e que nós precisamos rever alguns conceitos. Vamos dar uma olhadinha nesses mitos ou verdades, né? Então, mitos ou verdades. Estudantes com questões de aprendizagem trabalham mais devagar. Não. Estudantes com questões de aprendizagem não trabalham mais devagar. Vai depender do estímulo que ele tem, vai depender daquilo que se proporciona a ele na hora de aprender. Como que foi dada essa aprendizagem? Como que foi ensinado aquilo para que ele consiga se desenvolver? Muitas vezes, se você usar outras estratégias de aprendizagem de um determinado conteúdo, ele vai conseguir, com aquela mudança de estratégia, ele vai conseguir se desenvolver e aprender com mais rapidez do que da forma como se trabalha com a classe toda. E por isso tem que se fazer um trabalho inclusivo com a turma, não só propiciar adaptações que ele vai andar junto com a turma e não de forma separada. Pensar em atividades que ele possa ser realmente incluído com a turma toda, e é possível fazer isso. Estudantes com TDAH são muito desorganizados? Não, nós temos muitos estudantes que têm organização, eles precisam trabalhar com a organização de forma organizada. Então, eles se trabalha muito a questão de como organizar, como ele para que ele consiga se organizar, porque ele necessita da rotina, ele necessita de uma organização, e isso é desenvolvido nele o tempo todo, porque ele trabalha de forma organizada, ele vive de forma organizada, e é preciso ensinar ele a se organizar para que ele consiga aprender e que ele consiga viver dentro das limitações dele. Estudantes autistas conseguem manter a concentração por períodos mais longos. Isso vai depender daquilo que é hiperfoco dele. Estudantes autistas, eles conseguem manter concentração por períodos mais longos, desde que eles sejam a atividade que é proporcionada a ele, seja foco de interesse dele. Se você der uma atividade que não tem tanto, que não vai chamar tanta atenção dele, que não vai ser de interesse dele, que o tema muitas vezes da atividade não é muito, não estimula ele a alguma coisa, a concentração dele é bem rápida, tem um período curto. O tempo de concentração dele vai depender do tema que interessar a ele. Estudantes de inclusão ficam frustrados facilmente e costumam abandonar rapidamente as atividades. Novamente, estudantes ficam frustrados. Isso qualquer estudante, não necessariamente precisa ser alguém que tenha deficiência ou transtorno do espectro autista ou altas habilidades. Eles ficam frustrados na medida que eles não conseguem fazer, que é oferecido atividades que estão além daquilo que eles dão conta, ou que são oferecidas atividades muito infantilizadas, muitas vezes, que às vezes você pensa, ele tem deficiência, então eu vou oferecer uma atividade bem infantil e não considerar o que ele sabe antes. Quando você pega o estudante e parte do princípio que ele começou sem ter conhecimento prévio nenhum, e não sentou e conversou com esse estudante, não fez uma avaliação, não sabe o que ele já conhece ou o que não, você vai acabar oferecendo atividades para ele que ele não vai conseguir se manter focado, ele vai ficar frustrado, porque talvez a atividade até seja além daquilo que ele sabe, ele não consegue fazer. Então, ele vai acabar se sentindo desestimulado no sentido de baixar a autoestima dele e ele sentir que ele não é capaz de fazer. Então, é preciso fazer atividades partindo daquilo que ele já sabe
e aumentando o grau de complexidade conforme ele vai conquistando com autonomia, primeiro com apoio, depois ele consegue fazer sozinho. Então, ele não abandona as atividades rapidamente, vai depender das atividades que são oferecidas a ele. Alunos com questões de aprendizagem expressam suas emoções como todos os outros. Depende da situação, o aluno que tem o TEA, por exemplo, ele vai demonstrar as suas emoções, porém ele tem dificuldade de nomear essas emoções, ele tem dificuldade de regular aquilo que ele sente muitas vezes. E isso qualquer pessoa, vão ter estudantes que vão conseguir se expressar com facilidade, mas tem estudantes que não conseguem, elas não conseguem, elas se expressam, mas elas não conseguem lidar com as emoções delas, elas não sabem ainda, elas não aprenderam ainda a nomear, elas não aprenderam a identificar quais emoções ela sente, e o que significa aquela emoção para ela naquela situação, e muitas vezes por não saber, às vezes ela acaba, dependendo da criança, acaba gerando gatilhos para que ela entre em crise, ou não, cada criança vai reagir de uma forma. Alunos de inclusão costumam ser mais infantis do que da sua idade? Depende do que também, de como essa criança é vista também, do que é propiciado a ela, de como ela é vista pelos outros. Porque os estudantes, eles vão reagir dependendo daquilo que é oferecido para ele. Eles costumam ser mais infantis que os da sua idade? Vai depender de muitas coisas para se falar que ele é mais infantil do que a idade dele. Não é uma característica que pode ser atribuída a todos. E também vai depender muito de como você desenvolve a maturidade desse estudante, de como você lida com ele no dia a dia, com relação às emoções, com relação às atividades em si, o que você oferece para ele. O professor especialista nessa questão, ele vai conseguir desenvolver também, junto com a turma, com a equipe, conhecendo esse estudante de forma efetiva, né? Sabendo o que ele gosta, o que ele não gosta, como que ele aprende, o que é gatilho para ele, o que não é, para que eles possam desenvolver junto atividades e situações que ele possa desenvolver a maturidade dele. Alunos com TDAH costumam ser mais criativos e costumam apresentar características que nem sempre são úteis à aula. Alunos com TDAH, ser criativo é uma questão de oferecer atividade para desenvolver a criatividade e apresentar características, né, por essa criatividade, que nem sempre são úteis em aula. Você consegue fazer essas características que se diz não muito úteis em aula, a se tornarem úteis à aula. Porque o TDAH, ele não tem uma criatividade fora do comum, assim como diferente de outras. É o que foi desenvolvido nele, o que ele aprendeu. Então, você pode utilizar dessa criatividade, que é chamada criatividade, a favor da aprendizagem dele, a favor do ambiente de sala de aula, das aulas que estão sendo oferecidas para ele naquele momento, até junto com os colegas também. Alunos com transtorno opositor normalmente colaboram mais com o professor. Nem sempre, mas esse aluno com transtorno opositor, assim como o TDAH, por exemplo, em algumas situações, se você oferecer para que ele seja usar dessas características dele, do transtorno opositor, de maneira positiva, fazendo com que ele lidere a sala de uma forma positiva, com que ele ajude, com que ele auxilie a turma, como ele se sinta, fazendo com que ele se sinta importante, elevando a autoestima dele, de repente atribuindo uma missão para ele, uma responsabilidade. Quando você atribui responsabilidade
você transfere responsabilidade para o estudante para que ele faça alguma, seja um ajudante, seja para fazer alguma coisa, sempre buscando elevar a autoestima dele, ele vai se sentir importante, ele colabora mais com o professor, com a turma, sim, porque ele vai fazer atividades, que ele está sentindo que ele faz parte daquele meio. Ele vai se sentir pertencente, ele vai elevar a autoestima dele. Mas nem todo estudante vai reagir dessa forma. Vai ter estudante que não vai querer colaborar com o professor, mas a grande possibilidade dele acabar contribuindo mais com o professor quando se oferece situações para que ele possa fazer isso. Porque isso para todos os estudantes não é uma característica de alguém que tem transtorno opositor. O TDAH, nós fazemos isso muitas vezes, e outras crianças que às vezes têm uma determinada dificuldade de comportamento em sala, ou até, de repente, outras situações que você falando para ele, atribuindo uma tarefa para ele, ele vai acabar atribuindo a responsabilidade e querendo fazer ainda mais, querendo participar mais, ele desenvolve interesse por aquilo que está sendo feito dentro da sala, ele se envolve mais. Mas isso não é atribuído às deficiências que o estudante tem. Isso acontece com todos os estudantes, então não é uma característica do aluno com transtorno opositor, nem do TDAH, nem do TEA, nem de nenhuma outra deficiência, não é uma característica específica deles. Então, quando nós pensamos nesses mitos, né, nessas formas de inclusão, desde o início, o que é realmente inclusão, quais são as concepções que nós temos que desmistificar e refletir a respeito daquilo, até, assim, estudantes não aprendem, estudantes não conseguem, ou estudantes aprendem de determinada forma. Características, elas não são iguais para todos. Elas são apenas características que, às vezes, determinado tipo de deficiência várias pessoas com aquele determinado tipo de deficiência vai ter aquela característica, mas tem outras que não. Então, não dá para falar que todo TEA, por exemplo, tem problema de socialização em determinado nível. Todo TEA tem dificuldade de escrita, por exemplo, na hora de realizar a escrita, ou de alfabetização, ou de matemática. As características, elas são atribuídas a todos nós, de maneiras diferentes. Então, voltando aqui na proposta do currículo, quando nós pensamos numa proposta educacional de inclusão, o currículo ele deve ser pautado na ideia da diferença. E assim, não é o estudante que ajusta e se adapta às condições de ensino. A leitura do movimento da inclusão educacional é justamente o inverso. Não é a escola que se adapta, não é o aluno que tem que se adaptar à escola, é a escola que se adapta aos alunos, é ela que oferece as situações de aprendizagem adequadas para cada aluno, para prover as mudanças necessárias que o estudante consiga acessar o currículo oficial. Então, eu vou ter o currículo de português, eu vou estar ensinando leitura, eu vou estar alfabetizando, eu vou precisar saber avaliar aquela criança, saber em que nível de aprendizagem ela se encontra naquele momento, o que ela precisa para alcançar aquela aprendizagem junto com os outros estudantes, para que ela aprenda, para eu fazer a adaptação daquele currículo de forma adequada, porque ele vai aprender a habilidade daquele currículo que todos estão trabalhando na sala, só que com estratégia de aprendizagem diferente. E essas estratégias, elas podem incluir a sala toda, ela não precisa necessariamente ser uma estratégia colocada especificamente para eles, porque tem muita estratégia de aprendizagem que a classe toda se beneficia. E se nós conseguirmos fazer com que
com que essa adaptação curricular beneficie a todos, é ainda melhor. É importante, para que nós conseguimos fazer essa adaptação curricular, primeiro identificar o que o estudante deveria aprender no ano sério, então nós temos que saber o que ele vai precisar aprender naquele ano, o que é proposto em conteúdo curricular para o ano sério vigente. Partindo desse referencial, eu preciso identificar daquilo que foi selecionado, né, daquilo que se verificou que precisa aprender. Identificar o que o estudante sabe daquilo, o que ele já é capaz de fazer com autonomia, o que ele consegue fazer com ajuda e aquilo que ele ainda precisa aprender. E daí, nessa questão, nós precisamos... ele vai precisar adaptar, organizar as metodologias que são favoráveis para a aprendizagem dele, para o ritmo de aprendizagem dele, a sua forma de aprender, como é que ele vai aprender melhor? Será que ele é um estudante mais visual? Será que ele é auditivo? O que ele precisa? Será que ele vai aprender mais fazendo na prática, para que eu possa oferecer para ele as estratégias certas? Será que uma atividade que eu der para ele no papel vai funcionar igual se eu usar um objeto de interesse dele, usando outro instrumento de aprendizagem, outro recurso material para ele aprender, ele não vai aprender mais rápido, ele não vai aprender com mais facilidade? Talvez ele tenha questões com o papel, ou talvez ele tenha questões com outros tipos de recursos e estratégias oferecidas que ele não vai conseguir lidar com aquilo. É preciso entender a criança, precisa entender como é que ele aprende, o que é foco de interesse dele, para que a gente possa usar nas estratégias. E isso a gente só vai fazer conhecendo, se dispondo a conhecer o estudante. E conversando com ele, não tratando ele como alguém que, tipo, a parte do processo, ele é o processo. Então, se você não incluir ele na aprendizagem dele mesmo, que ele construa, que ele participe da aprendizagem dele, que você sente para conversar com ele para saber aquilo que ele é capaz de fazer ou não, o que ele gosta ou não, o que dificulta para ele ou não, que muita gente acha que, assim, às vezes a gente tem a tendência de achar que, até na tentativa de ajudar, de que nós vamos decidir aquilo que é melhor para o estudante e não perguntar para ele. Então, em cada caso, né, de questão de metodologia favorável, o ritmo de aprendizagem, cada caso deve ser analisado de forma particular de cada aluno. Eu tenho 3 alunos TEA na sala. Cada caso vai se apresentar de uma forma, cada pessoa tem uma característica, cada pessoa tem um ritmo de aprendizagem. Eu não posso falar, eu vou fazer tal atividade e para os 3. Eu posso até eu vou usar o mesmo conteúdo para fazer, mas a mesma adaptação curricular, eu vou estar usando o mesmo conteúdo que ele precisa aprender, mas as estratégias para cada um vai ser diferente, a metodologia de ensino, o ritmo de aprendizagem de cada um vai ser diferente. Eu tenho que considerar isso de forma particular. Eu não posso pegar uma sala que tem 4, 5 crianças com TEA ou com deficiência intelectual e oferecer a mesma estratégia de aprendizagem se elas aprendem de forma diferente. Eu tenho que saber quais formas cada um aprende. Então, eu tenho que sempre pensar e analisar os estudantes de forma particular, para que seja possível averiguar a necessidade ou não de adaptação, porque vai ter estudantes também que não precisam de adaptação, vai ter estudantes que vai precisar de uma adaptação mínima para conseguir atingir a determinado objetivo com autonomia. E vai precisar e vai ter situações que estudantes vão precisar de muito apoio para aprender. Então, eu não posso oferecer, pensar no estudante em grupo nesse momento. Eu preciso estudar, eu preciso atender as necessidades particulares deles.
Então, como identificar o que o estudante já é capaz de realizar com autonomia e o que ele ainda necessita de apoio? Segundo a instrução da CEGEB, né, de 2015, nós temos aí, dentro da sala de recurso, na escola como um todo, algumas avaliações que são realizadas com esses estudantes. Então, nós temos a avaliação pedagógica inicial, que nós chamamos de anexo 1, a CEGEB chama de anexo 1. O que envolve esse anexo 1? Avaliação pedagógica inicial. Nós vamos ter a avaliação pedagógica feita a nível de aprendizagem mesmo, feita pelo professor especialista do atendimento, né, da sala de recurso. E antes disso, nós também temos o histórico desse estudante, a entrevista com os pais, para conhecer essa família, para conhecer como é que é a vida dele, o que ele é capaz de fazer dentro, né, com relação à prática de vida, atividades práticas de vida diária, aquilo que ele tem autonomia para fazer, desde atividades práticas como atividades de vida, no sentido assim, ter autonomia para comer, para se alimentar, para se servir, para se organizar, para realizar situações da vida do dia a dia dele, dentro do espaço da casa e da comunidade. E atividades de vida prática, que são questões de organização, de comando. E junto com essa avaliação dos pais, de conhecer esse estudante pela fala dos pais, nós temos a avaliação do estudante na questão pedagógica, social, na observação que é feita durante um determinado tempo com ele, até que se feche essa avaliação do anexo 1. Eu tendo as informações da avaliação pedagógica, conhecendo o meu estudante, segundo a avaliação do anexo 1, eu vou para o plano de atendimento individualizado. Agora eu já tenho essa avaliação em cima daquilo que eu sei que o estudante sabe, que o estudante não sabe, o que o estudante é capaz de fazer, de saber quais os interesses que o estudante tem, as dificuldades ou as habilidades, as potencialidades dele. Eu vou fazer o plano de atendimento individualizado dele. Eu tendo o plano de atendimento individualizado, eu vou para o PAI, professor especializado do AP, que é o anexo 2. Então, ele vai fazer um atendimento, um documento, que é o anexo 2, que é um plano de atendimento feito para a sala de recurso. E depois eu tenho a adaptação curricular, que é feita no anexo 3, que é feita pelo professor da classe comum, né, da classe regular. Então, é onde eu pego as habilidades do currículo, os conteúdos do currículo, para adaptar conforme toda a avaliação anterior que foi feita. Então, eu vou precisar sentar com o professor do AP para conhecer esse estudante, vou precisar ter contato com essa avaliação, para que eu consiga conhecer, saber quem é esse estudante, e assim eu adaptar da maneira mais correta possível, até com o apoio do professor do AP, que isso deve ser um trabalho em equipe, como já foi falado, passar toda essa avaliação para todos os professores que atendem esse estudante, para que juntos eles façam as adaptações necessárias e tenham uma fala comum com esse estudante, que se ofereça estratégias específicas para cada estudante que é avaliado, que está na sala, que é atendido, para que possa se desenvolver as habilidades de forma adequada para cada um deles. Mas nós falamos de novo, né? Nós vamos voltar novamente. Nós falamos como algumas situações de inclusão e adaptação, mas como realmente fazer essa adaptação curricular e o que é essa adaptação curricular, antes de nós pensarmos em o que é adaptação curricular. A adaptação curricular, ela deve ser entendida como um processo a ser realizado em 3 níveis. Então, nós temos o projeto político-pedagógico da escola, por meio do qual é possível identificar e analisar as dificuldades enfrentadas, assim como estabelecer objetivos e metas comuns aos gestores, professores,
funcionários da escola, famílias e alunos. Então, no projeto político-pedagógico, ela vai acontecer dentro desse projeto. Eu tenho que ter lá no projeto político-pedagógico como é que eu vou identificar e analisar as dificuldades enfrentadas pela escola, quais as ações que eu vou precisar ter para poder melhorar, como estabelecer objetivos e metas comuns a todos da equipe, né? Para que a gente consiga cumprir aquilo que está no projeto. O currículo desenvolvido em sala de aula, então eu tenho um currículo, como é que eu vou pensar esse currículo para realizar a adaptação curricular? E no nível individual, por meio da elaboração e implementação do plano de atendimento do PAI. Então, depois que eu fiz o nível 1, né? O anexo 1, que eu conheço o estudante, eu vou precisar fazer o plano de atendimento individualizado de cada estudante. Os horários de atendimento, o que eu vou desenvolver a curto, médio e longo prazo nesse estudante, como é que eu vou esse plano, ele é flexível, ele vai poder ser alterado conforme eu ver que as estratégias, de repente, não são tão adequadas para ser desenvolvidas, eu preciso mudar. O que eu vou mudar de um semestre para o outro, por exemplo? Eu posso alterar esse plano conforme o desenvolvimento do meu estudante? Posso. Eu posso estar sempre revisitando ele, mudando conforme ele precisa. Aqui nós temos os tipos de adaptação curricular. Então, nós temos adaptações do elemento de acesso, que são adaptações materiais. Se o estudante precisa de uma adaptação dos materiais dele para uso do material, de repente, uma tesoura adaptada, uma mesa mais adequada, uma cadeira, utilização de outros recursos, então, tipo, jogos, alfabeto móvel, materiais de forma geral, que eu precise estar adaptando, e os recursos materiais, de repente usar um aparelho de som ou fazer alguma outra estratégia como vídeo. E mudança na organização, como é que eu vou pensar meu espaço? Como é que eu vou organizar o espaço que esse estudante está para que fique mais adequado para ele? Não só o espaço de sala, mas a organização na organização pessoal também. E nós temos as adaptações nos elementos curriculares básicos. Então, eu vou precisar, talvez, adaptar os objetivos, ou eu vou manter os objetivos, porque eu acho que o meu estudante é capaz de conseguir se eu adaptar a metodologia. Então, essa adaptação ela vai ser trabalhada a nível de objetivos, conteúdo, metodologia, as atividades propostas e como é que eu vou avaliar esse estudante. Então, eu tenho que ter todos esses elementos para eu adaptar para esse estudante conseguir se desenvolver. O que ensinar, né? As adaptações nos elementos básicos. Então, quando eu penso, o que eu vou ensinar para esse estudante? Eu vou pensar nos objetivos e conteúdos daquilo que eu vou estar ensinando. Como ensinar? São as metodologias e atividades propostas. E como organizar? O espaço que eu vou trabalhar com esse estudante, qual tempo eu vou dar para ele realizar essa determinada atividade, quais agrupamentos eu posso fazer, tanto lá no app, no atendimento, que eu posso agrupar eles ou em dupla, ou em trio, ou em alguns grupinhos, mas eu preciso pensar em qual agrupamento vai ser favorável para desenvolver esses estudantes. Ou se de repente é necessário que ele faça sozinho, mas sempre esse agrupamento é favorável para esse estudante. Só precisa pensar em como eu vou fazer ele, como é que eu vou organizar. E como é que eu vou fazer essa adaptação, então? Eu já pensei em tipos de adaptação que eu preciso pensar para auxiliar esse estudante, e o que ensinar, como organizar, que são os elementos básicos do que ensinar.
Como vou fazer? Segundo a CEGEB, a adaptação do currículo implica no planejamento das ações pedagógicas dos professores, de forma a possibilitar variações no objetivo, conteúdo, metodologia e atividade e avaliação e na temporalidade. Essas ações, elas constituem possibilidades educacionais a serem realizadas pelos professores de ensino regular da classe comum. Então, sugere-se no anexo 3 dessa instrução um roteiro para registro da adaptação curricular realizada. Nós temos um roteiro do anexo 3 que o professor vai seguir para auxiliar ele a fazer essa adaptação curricular. E lembrando que no planejamento das ações eu vou pensar nos objetivos, conteúdo, metodologia, mas pensando realmente nas necessidades, porque os objetivos, às vezes, a mudança de metodologia ou uma atividade que você diferenciada que você proponha, lembrando que a atividade diferenciada não é atividade que não seja igual ao do estudante da classe comum, ele tem que ser com objetivos diferentes, mas a atividade tem que ser para aprender a mesma coisa, no mesmo objetivo. Então, você pode mudar o objetivo, você pode mudar a metodologia, você precisa pensar em todos os elementos. E uma outra instrução da CEGEB com relação à adaptação é o que nós entendemos por currículo regular. Para os anos iniciais, que é nosso foco, as expectativas de aprendizagem sendo o ponto de partida para a adaptação de acesso à rotina semanal e as modalidades organizativas. Então, as expectativas do que eu quero que esse estudante aprenda como ponto de partida, para que eu consiga fazer a adaptação e dar acesso à rotina semanal nas modalidades organizativas para atender esse estudante. A avaliação, como é que eu penso essa avaliação do aluno com deficiência? A avaliação do estudante na classe comum, ela vai obedecer aos mesmos critérios gerais previstos no regimento escolar, então ela não vai fazer algo à parte, e nas normas vigentes sobre o registro do rendimento escolar do estudante na escola da rede estadual. Porém, embora seja com os mesmos critérios, ela deverá, por base, ter adaptações curriculares que foram realizadas com o estudante durante o semestre, o bimestre. Então, se eu estou fazendo adaptação curricular para o estudante, eu preciso que esse estudante seja avaliado com base naquilo que foi adaptado para ele, mesmo que seguindo os critérios gerais do regimento escolar. Nós temos aqui a ficha do anexo 3 em como é que eu vou realizar e pensar essa adaptação curricular. Então, nós temos aqui a data, né? E é semanal, essa adaptação curricular. Identificação, eu vou colocar o nome do estudante, a data de nascimento, os dados, a disciplina, o período e a descrição, expectativa de aprendizagem trabalhada na aula. Então, eu vou dar uma aula de matemática no campo da multiplicação. O que eu espero que esse estudante... Qual é a minha expectativa de aprendizagem? O que eu espero que ele aprenda nessa aula? De forma geral, para todos os estudantes. Qual é a minha expectativa para a classe? E depois, qual é a expectativa para o estudante com deficiência intelectual, por exemplo? Dentro das características dele, do plano de atendimento individualizado dele. O que eu espero dentro daquilo que eu vou dar para a classe que esse estudante aprenda? Daí eu mudo o objetivo, eu mudo as atividades, né, que eu vou oferecer. Então, quais as atividades foram trabalhadas em aula e quais estratégias... Eu vou dar uma atividade para a turma, qual estratégia eu vou usar para o aluno com deficiência para trabalhar aquela mesma atividade? E às vezes eu posso até mudar a atividade, mas trabalhando o mesmo objetivo. A data de realização daquela aula e a assinatura com, lógico, as vistas do coordenador, né? Com ele tendo auxiliado nesse processo.
E quais os elementos do plano geral de inclusão? Nós temos as ações, as competências de cada estudante, as tarefas e responsabilidades, as competências de cada um, né? O que compete a cada docente, as tarefas e responsabilidades, o cronograma e metodologia e avaliação. E como fazer a adaptação? Essa adaptação ela é feita por fases, né? Ela pode ser feita por fases. Então, primeiro eu vou delimitar dos profissionais envolvidos, professor de apoio, professor especialista e professor coordenador. Lembrando que esse é um trabalho em equipe, eu preciso delimitar quem são os professores que vão estar envolvidos nessa adaptação. Numa segunda fase, eu vou delimitar as necessidades educativas que esse estudante precisa, o apoio de avaliar, quem é o professor de apoio, a avaliação diagnóstica, né, dos professores da sala. Então, preciso que esses professores também façam uma avaliação desse estudante com os professores da sala, a elaboração de objetivos e atividades iniciais para fornecer uma intervenção adequada. Então, primeiro eu vou elaborar objetivos e atividades iniciais para eu saber como é que esse estudante está, o que ele já sabe. A partir daquilo da terceira fase, da elaboração dos objetivos e atividades iniciais, para que eu possa pensar numa intervenção, eu vou implantar a adaptação curricular. Então, somente depois dessa avaliação inicial, para eu saber como é que esse estudante está, o que ele sabe, o que ele não sabe, o que ele precisa de apoio, que eu vou começar a pensar na implantação da adaptação curricular. Fiz a adaptação curricular, comecei a implantar ela, eu vou fazer o acompanhamento e os ajustes da proposta inicial, porque eu fiz um objetivo e realizei em cima daquilo que eu tinha uma proposta inicial, mas nem sempre essa proposta vai funcionar para aquele estudante de uma forma efetiva. Então, eu preciso rever e revisitar sempre essa proposta para saber o que deu certo, o que não deu, o que funcionou para esse estudante, o que não funcionou para a aprendizagem dele, e fazer os ajustes. E, em seguida, fazer a avaliação com propostas de modificações da avaliação inicial. Então, se eu estou fazendo a avaliação inicial de um jeito e eu vi que ele precisa mudar, eu preciso fazer essa alteração, eu preciso pensar se essa avaliação também está funcionando. E a adaptação individualizada, como é que eu vou fazer? Essa adaptação individualizada, eu vou pensar, partir sempre do conhecimento prévio do estudante, identificar aquilo que ele é capaz de fazer, porque é a partir dali que você vai começar a aumentar o grau de complexidade para oferecer desafios para ele também, levar em conta aquilo que o estudante tem de habilidade, aquilo que é sempre elevando as habilidades dele, as potencialidades dele, partir sempre do currículo comum, certificar-se de que foram esgotados todos os recursos comuns. Então, se eu ver que o estudante não está conseguindo aprender com os recursos, né, com os que são usados na sala, eu preciso oferecer as adaptações materiais necessárias. Considerar o processo de adaptação flexível, então eu vou adaptar, mas se aquilo não der certo, eu preciso pensar que eu posso fazer de outra maneira. Sempre lembrando de conhecer esse estudante para saber como é que eu vou fazer isso da melhor forma. Registrar todas as ações realizadas com o estudante, até para conseguir pensar em novas estratégias, ou se ele está conseguindo aprender daquela forma. Proporcionar meios para que o estudante vá alcançando os objetivos propostos, a fim de que ele progrida, né, cada vez mais e precise menos da adaptação. Então, quanto mais autonomia esse estudante for conseguindo alcançar, menos adaptação ele precisa, mas é preciso que se ofereça, né, esses meios para ele alcançar os objetivos. E e daí nós temos que pensar assim também, nós temos as atividades adaptadas, mas nós temos que pensar, como com qualquer outro aluno, é importante que esse professor identifique no cotidiano educacional alguns aspectos. Isso com todos os estudantes. Então,
não é somente com as crianças com deficiência. Então, como é que a gente pensa com relação a todos? Se ele compreende e participa de todas as atividades propostas em sala de aula, se ele apresenta desenvolvimento satisfatório no cumprimento das atividades, qual é o ritmo de aprendizagem que ele tem diante dos diversos conteúdos curriculares, se é lenta, se é normal, se é rápida, se apresenta motivado para realizar as atividades propostas, tanto atividades extra-classe como dentro da sala. E porque se ele não apresentar motivação para isso, isso vai acabar bloqueando a aprendizagem dele. Então, é aí que eu preciso mudar a estratégia, a metodologia, para que ele consiga participar e se sentir mais motivado. Se necessita de recursos adicionais, como auxílio de materiais concretos para resolver o proposto. Se solicita auxílio do colega ou de professores para atividade. Aí daí também nós podemos pensar na questão do agrupamento ou de duplas. A interação do estudante com o professor e com os demais profissionais da escola. Se ele consegue se agrupar com os demais alunos da classe e nos outros espaços da escola. Como é que eu vou pensar em fazer isso caso não? Se ele é frequente na escola, porque tem muitos estudantes, inclusive, que os pais, às vezes, Às vezes o estudante precisa de adaptação até na questão do tempo que ele fica dentro da escola, mas às vezes há uma certa resistência também da família com relação à questão da assiduidade. E é preciso, nesse momento, daí colocar para a família e ter uma parceria com a família para que ela entenda a importância da escola na vida desse estudante e o quanto ele precisa dessa escola para que ele possa se desenvolver, para que a família comece a atribuir a devida importância de aprendizagem para esse estudante, para estimular ele, para que ele possa avançar. Se ele necessita de auxílio para vir para a escola, se ele tem autonomia para conseguir chegar da casa dele até a escola, se ele consegue ter autonomia de se encontrar dentro do espaço escolar, se cuida dos seus materiais, se ele é capaz de cuidar dos materiais dele, dos pertences pessoais dele, se mantém organizado, se mantém limpo, se consegue pensar que ele precisa guardar sem estar se esquecendo dos materiais dele, quais as atividades preferidas que ele gosta, o que apresenta facilidade para resolver, e se ele consegue relatar um fato de maneira sequencial, com começo, meio e fim, ter um pensamento lógico. E quais orientações, né, aos professores sobre as possibilidades de adaptar o currículo? Então, quais são as possibilidades para adaptação? Ensinar o uso da calculadora, ensinar a passar marca-texto na apostila, limitar textos para interpretar, né? Eu preciso começar um texto um pouco mais curto, com linguagem mais clara. Como é que eu vou adaptar esse texto? Ensinar a acompanhar a leitura com o dedo, para não se perder. Alguns alunos preferem um leitor a tentar ler sozinhos. Ele precisa que alguém leia para ele do que ele, porque muitas vezes quando ele faz a leitura, ele não consegue ainda compreender o que ele está lendo. Ele lê apenas, ele não interpreta. Então, ou ele até interpreta com uma grande dificuldade, porque ele ainda não consegue assimilar direito, fazer as duas atividades de forma simultânea. Então, ele prefere que alguém leia para que ele consiga ter foco só na leitura que a pessoa está fazendo para entender. Para gravar também aquilo que o que ele precisa gravar, habilidade de memória auditiva. Então, oferecer apoio verbal quando o aluno necessita de apoio para entender o que foi solicitado, né, as comandas. Dar um comando de cada vez, o estudante, é muito mais fácil dele compreender quando você dá um comando de cada vez. E não várias informações simultâneas. Orientar o estudante para avisar o professor quando acabar a atividade. Buscar o feedback. Perguntar se ele entendeu a explicação. Pedir que fale o que entendeu. Até para ele replicar aquilo que ele aprendeu, para você ver o que ele conseguiu entender ou não.
Porque muitas vezes você vai perguntar, você entendeu? Ele vai falar que sim, muitas vezes até por, às vezes, se sentir com vergonha de estar falando que ele não entendeu, então ele acaba falando que ele entendeu, mas ele não consegue. E daí o professor vai ver que ele não conseguiu entender o que foi trabalhado somente quando ele vê que a atividade está errada. Oportunizar para o estudante que ele possa se expressar oralmente e usar a professora como escriba em momentos de avaliação. Então, ele vai falar oralmente e a professora registra aquilo que foi falado. Fazer uso de jogos, fazer uso de vídeos, porque daí nós trabalhamos os vários tipos de aprendizagem, né? Fazer uso de música, mudar o tamanho ou formato da letra, se necessário, dar um tempo maior para a realização da atividade, quantidade de atividades oferecidas. Se eu tenho um estudante que ele precisa de um número menor de atividades para conseguir fazer com calma, ou se eu, de repente, esse estudante vai ficar, se ele for um estudante, às vezes, com altas habilidades, ele termina a atividade rápido, ou nem precisa ser de altas habilidades. Tem muito estudante que acaba terminando a atividade mais rápido, e daí, quando ele termina, ele passa também a ter um certo desinteresse na atividade, se a atividade for também muito fácil para ele. Então, oferecer a quantidade certa de atividade para o estudante. Intervenção direta com o estudante, atividades ilustradas. Às vezes o estudante é bem visual, então ele precisa mais do estímulo, do apoio do visual para ele conseguir compreender. Agrupamentos em duplas, trios, coletivo ou pequenos grupos. Ler para o aluno, e às vezes ele precisa do texto impresso, né? Às vezes até mudando a letra. Atividades complementares sobre o assunto, materiais adaptados à necessidade do estudante, exemplificar com o contexto vivenciado pelo aluno, retomada do assunto estudado, sempre tem que se dar um feedback daquilo que foi feito anteriormente para ele lembrar o assunto para que depois ele consiga fazer sozinho. Utilização de recursos complementares. Então, aqui são as sugestões de adaptação, né? Nós temos algumas gravuras da professora lendo, a questão dos diferentes tipos de letra, dos recursos a serem utilizados, com jogos, o uso do vídeo, o agrupamento, a atividade em grupo com figuras. Então, mas para tanto, né, com todas essas sugestões, é preciso a colaboração da equipe educacional nas mais diversas instâncias, que se compreenda que as adaptações curriculares de pequeno porte que envolvem modificações a serem realizadas no currículo, elas são de responsabilidade do professor da sala comum. Tais adaptações têm o objetivo de garantir que o estudante com deficiência participe de forma produtiva do processo de ensino e aprendizagem. Ele não vai ficar ali só sendo um estudante passivo, ele precisa participar da aprendizagem dele na sala comum regular com os outros estudantes da mesma idade. E para isso é preciso também trabalhar com os estudantes da sala, para que haja uma inclusão deles também junto com o estudante, para que esses estudantes saibam como fazer essa inclusão. A implementação das estratégias deve ser partilhada com os outros profissionais, e daí é o trabalho em equipe, porque tem que ser pensado junto as estratégias, ou se em alguma sala aconteceu algum determinado evento, numa aprendizagem, e viu que uma estratégia funcionou, partilhe as boas práticas dessas estratégias com os outros professores, para que, até mesmo usando o banco de dados no computador da escola, para que os outros também tenham acesso as diferentes práticas para que eles possam também adotar com os estudantes deles e como sugestão. O trabalho em dupla é um tipo de arranjo numa adaptação de pequeno porte, realizada pelo professor. Porém, você sabe organizar um agrupamento produtivo? Avaliar a quantidade e a qualidade de apoio de cada estudante necessita
que cada estudante necessite retirar gradualmente tal apoio à medida que esses caminham na direção de alcançar um nível de aprendizagem suficiente de maior autonomia. Então, eu vou avaliar a quantidade e a qualidade do apoio que eu dou para o estudante, e eu vou retirar essas adaptações na medida que eu vou vendo que eles vão avançando e que eles vão precisando, tendo mais autonomia para realizar as atividades sem aquele apoio, até que ele consiga aprender o suficiente para não precisar de... que ele consiga fazer com autonomia, que ele não precise dessas adaptações. E sugestões que ajudam na flexibilização curricular. Eu acho que volta um pouquinho aqui nas outras sugestões. Eu coloquei aqui algumas sugestões mais no sentido da sala. Então, formar pequenos grupos de alunos com diferentes níveis de aprendizagem para ajudar um ao outro, pensando no agrupamento. Relacionar os conteúdos definidos pelo currículo com a realidade cultural e socioeconômica dos alunos, de acordo com a faixa etária deles. Percorrer a sala, auxiliando o estudante na carteira de forma individualizada, estimulando ele a participar das atividades, tomando cuidado para não ficar também sufocando esse estudante, até mesmo, muitas vezes acontece do professor achar que ele está ajudando, e ele começa a sempre estar expondo esse estudante, você precisa de ajuda? E estar sempre perguntando, você consegue fazer? Você precisa de alguma coisa? O professor está pensando em estar ajudando ele, mas muitas vezes ele está expondo esse estudante. Então, tem que ter muito cuidado com a medida que se expõe esse estudante também, e que você não sufoca ele ao oferecer ajuda. Então, ofereça auxílio, percorra na sala com todos, não foque somente nesse estudante com deficiência, para que ele não perceba, para que ele não se sinta diferente dos demais. Alternar a organização das carteiras da sala, favorecendo a interação e trocas entre os alunos, utilizando materiais concretos, como jogos, palitos, mídia, livros, para favorecer a aprendizagem dos alunos. Trabalhar conteúdos a partir da realidade deles, com materiais, para que depois ensine de forma mais abstrata. Iniciar o ensino com atividades mais simples e ir aumentando o grau de complexidade. Ensinar e repetir várias vezes o mesmo conteúdo para garantir a aprendizagem do estudante, sempre fazendo feedback no dia seguinte. Avaliar o ensino a partir das observações, das atividades orais escritas. Não escolher só um elemento de avaliação, eu só vou avaliar pelo escrito. Eu preciso observar ele nos vários contextos da escola também, e de aprendizagem. Utilizar metodologias variadas para ensinar os estudantes, favorecendo os estilos de aprendizagem. Então, eu vou usar metodologias que eu possa favorecer a todos, então, usando vários estímulos, né? O auditivo, o visual, o sinestésico, da prática. Encaminhar as atividades para serem realizadas em casa com o estudante, com o auxílio dos pais, né, ou responsáveis, para que reforce a aprendizagem dele. E sempre, ao finalizar as atividades, elogiar o estudante verbalmente ou por escrito, para incentivar ele a continuar fazendo. Quando o estudante apresentar um comportamento inadequado, indicar não reforçar o comportamento inadequado dele, indicar qual é o comportamento adequado a se ter. Antes de iniciar um conteúdo, motivar o estudante com estratégias diferentes, como a utilização de um filme para iniciar o conteúdo, para que ele consiga fazer as assimilações e as relações necessárias com o conteúdo. Explicar verbalmente como deve ser a atividade. Então, sempre está instruindo o estudante dando um passo a passo para ele verbalmente, e para todos os estudantes isso é importante. E, quando preciso, sentar-se ao lado dele para orientar a atividade. Apresentar a rotina de trabalho ao grupo, escrevendo e verbalizando sempre. O estudante precisa, qualquer estudante, mas para esses estudantes, eles precisam
da rotina. É extremamente importante para eles que se tenha uma rotina para que ele entenda o que vai acontecer em cada momento para que ele não se sinta perdido. Organizar o planejamento e objetivos considerando aspectos inclusivos, simplificando o esperado para os estudantes com necessidades educacionais e fazendo as adaptações e adequações necessárias mediante avaliação diagnóstica, sempre verificando o que ele consegue ou não. Havendo a necessidade de inserir no planejamento atividades específicas e a determinados alunos e considerar as necessidades educacionais ao elaborar o plano. Solicitar de professor especializado do AP, quando necessário, oferecer dicas sobre como planejar. O estudante, o profissional do AP, junto com o professor da sala comum, ele precisa trabalhar em parceria, porque ele vai ajudar muito o professor da sala comum com dicas de como planejar essa adaptação e essas aulas para o estudante conseguir se desenvolver na sala. Realizar atividades extra-classe nos ambientes como quadra, pátio, biblioteca. Então, mudar um pouco os ambientes da sala, lembrando da rotina, sempre explicando antes para o estudante que ele vai mudar de espaço, né? Organizar e falando o que vai acontecer. Organizar a rotina diária, determinando o tempo para finalizar as atividades e permitir que o estudante termine a atividade no tempo adequado para ele. Fazer os agrupamentos, ler para o aluno, acompanhar a leitura com a régua, indicar a utilização de marca-texto, indicar onde marcar, e outros recursos que nós já vimos. Então, aqui, lembre-se, né, professor, é preciso entender algumas coisas. Não dá para trabalhar sozinho. Então, atividade com o estudante, quando nós pensamos em inclusão, o professor não trabalha sozinho. Ele precisa do respaldo de orientadores e do professor especialista. Então, sempre contar com a colaboração deles, sempre buscar ajuda, sempre pensar em trabalhar no coletivo com os colegas também de equipe. É preciso trocar experiências, então é muito importante, durante os ATPCs coletivos, haver um momento de troca de boas práticas com relação a esses estudantes, para que os outros professores possam também fazer a troca de experiências para que o estudante seja favorecido posteriormente. A educação inclusiva é um processo, e às vezes ela pode ser lento, um processo lento, às vezes pode ser dificultoso, mas ela é um processo que é justo para que todos aprendam. Então, é justo e é necessário e é dever desse estudante ter esse tipo de educação. É direito do estudante, perdão. É preciso não se ater necessariamente ao resultado. Nós não podemos pensar no resultado que o estudante vai ter. Nós precisamos pensar no produto com relação ao produto, ao processo da aprendizagem e aos possíveis ganhos que eles tenham. Então, eles podem não estar conseguindo alcançar o objetivo como um todo daquilo que foi proposto na aula, mas eu preciso também considerar o que ele aprendeu, quais foram os ganhos dele de forma geral, não somente fragmentada daquilo do conteúdo da sala. As sugestões elencadas, elas podem e devem ser colocadas em prática considerando a realidade da escola, né? Daquilo que a escola tem para oferecer para esse estudante, da arquitetura da escola, dependendo do tipo de estudante que ele tenha, né? Do tipo de deficiência que ele esteja recebendo, da sala de aula e dos alunos. Elas são estratégias que beneficiam não só o estudante com deficiência, mas a todos. Nós podemos ver que durante em todas as sugestões oferecidas nessa formação, todas elas beneficiam os estudantes como um todo. E são atividades inclusivas que você vai beneficiar o estudante da sala como um todo, incluindo o estudante com deficiência, não fazendo diferença com ele, somente aquela diferença positiva que a gente falou
de trabalhar individualmente esses estudantes no sentido das características deles, das necessidades deles, oferecendo as oportunidades para que eles possam aprender. Nós temos várias estratégias, várias sugestões, eu me coloco à disposição para estar sanando as dúvidas, as dificuldades que possam vir a surgir. Reflitam sobre esse processo de educação inclusiva, reflitam sobre aquilo que vocês pensam como educação inclusiva e aquilo que revejam os conceitos que foram internalizados em nós e que precisam ser modificados para que haja uma prática inclusiva dentro do espaço escolar da onde nós atuamos. Eu agradeço pela oportunidade, desejo uma ótima semana, um ótimo trabalho a todos.